Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, esperando o povo chegar. Clóvis, o nosso cartunista. Olá, doutor Aragão. Seja bem-vindo, querido. Tudo bom? Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito interessante. Amigo seu, doutor Aragão. Acho que o senhor conhece. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí, um acenar para ver se vocês estão me ouvindo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos esperando o nosso digníssimo convidado. O senhor está bem, doutor Aragão? Vive na praia agora, só alegria, só cuidando do filhote. Ai, que maravilha. Doutora Tatiana, essa é importante, está dentro da live. Vamos esperar, doutor Luiz Bucos é a atração de hoje. Você sabia, ó, Tati, ó, o doutor Aragão está aqui, mais um pai, que é bom entrevistar o senhor. O senhor poderia ser uma boa entrevista. Como cuidar dos filhos na praia e ainda ser produtivo. Ai, que maravilha. É um bom tema. E lá, já. Deixa eu ver se eu consigo... Doutor, olá, Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Tiago Taton, olha aí, é o nosso doutor que tem doutorado. Dona Leia é a primeira dama do meu irmão, olha lá que bonito, está aí, ó, Dona Leia Costa. Olha lá. Ana, seja muito bem-vindo. Luiz Lucas entrou. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha lá, Luiz Bucos. Vamos buscando, aguardando ansiosamente. Olha quem tá aí. Tcharam! A mãe da Duda. Muito bem, seja muito bem-vinda, querida. Doutora Andréia está chegando aí para ouvir o nosso digníssimo. Boa noite, boa noite. Gustavo Paganotti. Esse é importante, esse é importante. Estamos esperando, doutor Bucos. Caiu. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Boa noite, doutora Rosana astróloga. Olha aí! Oi, Ale, você me escuta? Eu escuto. Opa, finalmente, desculpa, estava com problema de conexão em tempos de Covid, equivale a peguei trânsito. O Waze errou o caminho. Na verdade é que aqui em casa tem duas redes, e aí às vezes ele pluga numa rede, a outra rede ela é mais lenta, aí quando eu peço para trocar, aí você fica nessa de cá e volta, mas desculpa aí a confusão, não deveria ter feito isso, falta de profissionalismo. Mas enfim, estamos aqui, vamos falar sobre educação. Muito bem. Pessoal, só para a gente começar, manda um joinha aí para ver se se vocês estão ouvindo tanto eu quanto o Luiz, para que a gente possa aí dar sequência aí ao nosso bate-papo aqui. Manda aí um joinha. Vocês estão me ouvindo? Ouvem o Luiz? Muito bem. Vamos lá. Tudo surgiu aí com uma ideia que a gente teve, que eu tive de trazer pessoas comuns com ideias extraordinárias. Olha lá o filhote lá atrás. Né? Aqui, ó.
para a gente falar um pouquinho sobre a educação Ô, dessas pequenas almas que estão nos agraciando aqui. E fala oi pro tio. Oi, oi, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bom? Ele está perguntando se você está bem. sim. Então, tá bom. Então, tá Muito bom. bem. O Luiz tchau, é um amigo de longa data, uma pessoa admirável, uma pessoa que se tem alguém para você ficar na mesa do boteco conversando sobre qualquer assunto, o Luiz é a pessoa correta para isso. Uma pessoa extremamente cheia de opiniões formadas, e quando eu falei sobre a gente produzir algumas lives sobre educação e com pais que usam aquilo que aprenderam durante a sua vida profissional dentro de casa, a primeira pessoa que levantou a mão e falou assim, eu tô dentro, foi Luiz Bucos. E para que a gente possa começar aí, e o nome, né, surtado, mais feliz, veio dessa mente brilhante aí, ó. E eu acho que resume muito bem o que a gente está, né? Assim, essa quarentena trouxe a paternidade para dentro de casa, o emprego para dentro de casa, tudo que a gente vive para dentro das nossas casas, e como fazer essa junção. E acho que a gente acaba surtando, e acho que surtar é o nome mesmo, assim, a gente acaba não conseguindo mais entender aquilo que a gente se passa, mas quando a gente consegue fazer o que ama, trabalhando e cuidar dos nossos filhos, a gente se torna feliz. Então, a gente surta, mas a gente é feliz. Então, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais, Luiz, quem é o Luiz na fila do pão? Quem é Luiz na fila do mercado? Conta para nós, Luiz. Bem, algumas pessoas não me conhecem, por enquanto eu só vi aqui a Cláudia Serrano, uma amiga minha do Rio de longa data que entrou. Sou administrador, formado na PUC do Rio, fiz mestrado fora do país, morei no México 3 anos, voltei para o Brasil, acabei trabalhando em consultoria na parte de estratégia durante um bom tempo, acabei indo morar de novo fora do país, morei na Venezuela por 6 meses, voltei de novo para o Brasil, passei uma temporada, morei novamente fora, morei nos Estados Unidos, então tenho uma carreira internacional e eu sempre prezei o aprendizado desde que eu fiz mestrado. Eu acho que conhecimento, ele se acumula. Ele é como se fosse um legozinho em que você vai construir em cima desse lego, muitas vezes aplicando em outras áreas. Então, quando você me chamou, Ale, para falar sobre metodologias ágeis aplicada à educação infantil, eu achei divertido, né, a provocação que você fez. Como é que eu faço para fazer aplicação do meu dia a dia na educação dos meus filhos? E aí eu peguei um gancho, que é metodologias ágeis, que é um tema que hoje está na moda, todo mundo gosta de falar. E para quem não conhece, eu vou fazer aqui uma pausa de 2 minutinhos para explicar a minha visão do que é metodologia ágil. Ágil não é rapidinho, tá, gente? Todo mundo acha que fazer alguma coisa ágil é fazer rápido. Metodologia ágil, a gente está falando de ganhos incrementais. Toda hora você ter um ganho de valor. E a melhor explicação que eu dou do que é uma metodologia ágil, eu falo de bolo de casamento. Você aplicar metodologias ágeis num bolo de casamento. Você imagina o seu aniversário ou o seu casamento e você quer um bolo muito especial e aí você pede que o seu bolo de casamento seja feito com farinha italiana tipo 00, ovo de marrecas da Noruega, fermento biológico da França. E aí chega no dia do casamento, você vê aquele bolo, você parte, come e fala, putz, esse bolo está horrível. Se você tivesse aplicado metodologias ágeis, você tinha evitado esse tipo de desconforto. Você pede para alguém fazer um cupcake. Ele faz um cupcake, você prova e fala, tá meio maçudo esse negócio, não tem balanço de sal e açúcar, não tá legal. Você faz um outro cupcake, prova e fala, tá melhor, tá mais fofinho, mas ainda não tem um balanço legal de sal e açúcar. Mais um cupcake, você prova e fala assim, agora tá legal, tá bem fofinho, mas não tem recheio. Aí você faz mais um cupcake e coloca um recheio. Nossa, esse recheio de doce de leite não era o que eu esperava. Eu quero um recheio de morangos, da Bavária. E aí você faz mais um cupcake, prova e fala assim, tá muito bom. Mas eu quero trocar. Não quero mais aquele recheio branco tradicional de bolo de casamento. Eu quero um recheio de chocolate belga amargo. Então você faz mais um cupcake, prova e fala assim, putz, maravilhoso, é isso que eu quero.
Agora você faz um bolo de 3 andares, tamanho da roda de um Jeep e está pronto. Então isso é metodologia ágil, sempre quando você faz um ganho incremental. E é possível você fazer mudanças até no último minuto. Você trocar a cobertura branca por uma cobertura de chocolate amargo, você trocar um recheio de leite condensado, caramelo ou o que seja por morangos da Bavária, não interessa. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, metodologia ágil é você fazer pequenos ganhos incrementais o tempo inteiro. E aí, já entrando um pouco no assunto que a gente veio falar aqui, muitas pessoas às vezes perguntam, pô, mas você aplica isso na sua filha? Aplico, cara. Eu faço o seguinte, a minha filha estuda numa escola bilíngue e ela tem um negócio chamado Spelling Test toda semana. No passado, até o ano passado, eram 10 palavras e ela sempre ficava ali com 8, 9 palavras. Agora, no ano que ela dá, já são 20, 24, às vezes 25 palavras. E hoje em dia ela acerta 20, 22, 23. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de incremento? Eu faço toda semana, ela recebe as palavras na segunda-feira, eu pego um grupo de palavras e coloco ela para treinar. Eu coloco uma plataforma em que a plataforma dá a palavra, ou seja, ela não pode reclamar que eu não tenho uma boa dicção, porque às vezes eu falo os termos em inglês e ela me corrige, o que é um problema. Esse é o problema dela, estudar em bilíngue e eu não estudei. É a nova geração, né? É a nova geração. Então, toda semana ela vai treinando 5 palavras, e ela vai aprendendo. Isso é o tipo de metodologia ágil, você está fazendo ganhos incrementais, toda hora você está melhorando. Uma outra coisa que eu aplico com ela, típico de metodologia ágil, é a mentalidade de errar e aprender, errar e aprender. Ela antes, quando ela errava, ela se frustrava muito. Agora o que a gente fala vamos errar e vamos aprender. E ela já aprendeu as terminações de algumas palavras, navigation, termination, todos os actions da vida, ela já não erra mais, porque ela aprendeu. Testar, errar e aprender, testar, errar, aprender. Então, quando você pega a mentalidade ágil, de você estar sempre testando e fazendo ganhos incrementais, você consegue aplicar isso na educação. No meu caso, eu faço exatamente as coisas que a gente preza numa metodologia ágil. Eu tenho a minha daily, ou seja, todo dia a gente faz esse treinamento, mais ou menos no mesmo horário, porque na metodologia ágil é exatamente isso. Todo dia você reúne o time para você responder 3 perguntas. No caso dela é fazer 5 palavras, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aplicar cada vez mais o que a gente aprende no nosso dia a dia de profissional na educação dos nossos filhos. Claro, resguardado as devidas proporções. Não vou fazer a mesma coisa com ela. Mas tem outras coisas também bacanas que a gente pode aplicar, do tipo, tem o quadro Nico-Nico, típico de metodologia ágil, que é o seguinte, toda vez que o time chega, você desenha uma carinha. Se você tem uma carinha feliz, é que você está de bom humor. Se você tem um tracinho, é que você está de boa. E se você está com uma carinha triste, você bota uma cara triste, né? Você pode fazer a mesma coisa com o seu filho. Todo dia de manhã você pergunta, e aí, como é que você está? Ou antes de você fazer o spelling test, o treinamento, como é que você está? E você vai vendo se, quando ela está de bom humor, ela acerta mais, ou se quando ela está de boa, é que ela acerta mais. Certamente, quando ela estiver de mau humor, ela não está com saco nenhum de fazer esse negócio, vai errar muito mais, mas você já começa a ter uma proporção de como é que estão as coisas. Eu não sei como é que você vê isso, ou se você acha factível aplicar no Guto e no Vitor. Não, acho que é algo super interessante. Eu gosto muito das pequenas vitórias, né? E eu acho que, principalmente na formação que a gente vê das nossas crianças hoje em dia, eles se frustram muito rápido. E a primeira paciência deles é pequena, eles têm um interesse muito rápido, né, pelas coisas, eles perdem o interesse muito rápido. E o ganho em degraus, acho que vai fazendo com que você vai amadurecendo e crescendo esse processo dentro daquela criança, né? Então, vejo interessante, toda vez que a gente... E eu tenho... toda vez que a gente vira e fala assim, vamos pegar alguma coisa que a gente aprende, que a gente aplica numa empresa ou aplica dentro da nossa vida profissional para dentro da educação, a gente sempre começa a olhar e fala assim, nossa, será que a gente não está transformando os nossos filhos em super, com alta produtividade, né, o novo modelo da gente ser produtivo e ser ótimo em tudo, ter um pensamento tudo bom em tudo.
E isso frustra muito, porque nós não somos assim, né? E a criança está formando um pouco isso. Então, quando você diz em dar pequenas tarefas, e essas tarefas vão crescendo esse bolo de casamento, isso na minha cabeça fica mais fácil, porque eu tô te dando mérito pelas 4 palavras, dando mérito pelas 5 palavras, e isso vai formando a autoestima daquela criança, né? Vai deixando, eu acho importante esse tema da autoestima, é fundamental, mas também um dos aspectos importantes é que a gente tem que perceber o perfil da criança, né? Tem crianças que o incentivo ele tem muito mais valor do que ser recriminado pelo erro. Tem criança que é exatamente o contrário, em que quanto mais ela erra, ela se sente desafiada e aí que ela vai correr atrás desse negócio. O principal é saber entender o perfil de cada criança. As crianças que gostam de um incentivo positivo é incentivo positivo. As crianças que reagem mais a um incentivo negativo, que é o erro, você tem que incentivar ela a se superar. A gente vive uma transição de modelos educacionais, no meu ponto de vista. Eu acho que a pandemia, entrando um pouco no contexto que a gente está vivendo de Covid, ele alterou muito esse negócio. Algumas escolas, como a escola da minha filha, ela foi digitalizada a sala de aula, uma coisa que eu não sei se é produtivo, porque a digitalização da sala de aula que ocorreu ao invés de você ter 20 crianças dentro de uma sala de aula com uma professora e uma monitora, agora você tem 20 crianças na frente de um iPad com uma monitora e uma professora. Não acho que isso aí é um modelo digital. O modelo digital talvez seja, no meu ponto de vista, não interessa a idade da criança, você dá uma série de vídeos para ela assistir, talvez alguns filmes para ela assistir, ela tem que escrever algumas resenhas, e depois ela vem para a sala de aula debater aqueles temas. É claro que um tema de história é mais fácil, ela está estudando Egito agora, ela está estudando colonização africana, esse negócio aí fica mais fácil dela assistir um vídeo e depois ela vir debater. Em compensação, se você for fazer isso numa aula de matemática, não dá para debater matemática 2 mais 2. O negócio é erro, entendeu? E acerto, é fazer conta, são os desafios. Então, a forma que eu acho que a gente tem que repensar é educar nessas novas plataformas. Tem que ter uma nova forma, sendo uma história em que a criança tem que se apaixonar por essa história. Talvez na própria matemática deveriam ter questões do tipo o Joãozinho plantou 50 couves e colheu 40, e quantas ficaram lá no mato ainda para colher. Tem que ser alguma abordagem nesse estilo, porque no dia a dia o que eu aprendi no meu mestrado é que eu estudei numa escola em que era um caso de negócio. Você recebia um caso e depois você tinha que debater o caso. Debater sobre aquilo. Aquele ponto. Então eram muitas vezes alguns casos bem curtos, 3 páginas, 4 páginas, e algumas vezes uns casos muito longos. Nos casos muito longos tinha um monte de anexo que você podia fazer um monte de análise. Na vida real, o profissional não tem anexo pronto. Você tem que montar o seu anexo. Você tem que correr atrás das informações, você tem que fazer o diagnóstico, você tem que fazer as suas premissas e você tem que dizer qual é o caminho que você vai ter. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar mais na formação dessa turma. Não tem anexo pronto, cara. Você tem que correr atrás das informações. Deixar eles se aventurarem mais. Eu, assim, falando também um pouco daquilo que eu conheço sobre a metodologia também, ela também estimula... Você, dependendo de como você lida com a metodologia ágil, você também estimula a criança a ela mesma dar o próximo passo, né? A ela mesma ir buscar esse incremento de qualidade, esse ganho de qualidade, porque ela mesma vai olhar para aquilo e falar assim, eu fiz ali um desenho, né? Eu vi isso no Vitor há 2 dias atrás, né? O Vitor é uma pessoa que ele não gosta muito de desenhar. Ele não é uma pessoa. Mas aí pegamos um tema e aí eu fiz com palitos e tudo, e a gente falou assim, pô, acho que vai... E aí ele olhou o desenho e falou assim, papai, não, tá faltando uma fogueira. Eu falei assim, então vamos tentar fazer uma fogueira? Aí ele fez a fogueira. E aí ele olhou e falou assim, nossa, mas tem um boi bumbá. Eu falei, boi bumbá? Eu falei, nossa, de onde você conhece boi bumbá?
E aí ele me explicou de onde que ele conhecia, que ele já tinha visto na escola, a gente fez uma pesquisa, e aí ele acabou desenhando. Então ele mesmo, acho que construindo e decorando mais 2, 3, 4 palavras por semana, né? Lógico, ele foi ganhando esse incremento, né? E eu vejo muito o que acontece, principalmente, por exemplo, com o Vitor. Às vezes a gente desenha algo, fala assim, vamos desenhar um tubarão? E aí eu desenho o tubarão. Só que eu modéstia à parte, desenho bem. Aí, a hora que eu desenho o tubarão, ele olha para aquilo e fala assim, eu nunca vou conseguir desenhar esse tubarão. Aí ele vira e fala assim, eu odeio desenhar, não quero mais desenhar esse tubarão. Então, esse é um outro tema que a gente poderia fazer até uma live só para falar sobre isso, sobre resiliência. Eu acho que essas novas gerações não estão tão acostumadas a frustrações, eles são muito perfeccionistas. Em termos de desenho, a Ana uma vez teve que fazer o desenho dos Zeus, porque estavam estudando os deuses romanos e etc. Então ela começou a desenhar um Zeus e ela queria copiar uma foto da internet e não conseguia. E ficava muito ruim. E eu, quando fui copiar, obviamente ficou um pouco melhor. Melhor. Tão melhor assim, mas ficou melhor, obviamente. Né? Então ela se frustrou. O melhor caminho que eu consegui para ela foi fazer uma foto no iPad, colocar uma folha em cima e ela foi copiando como se fosse uma marca d'água. Né? O que essa galera falta, no final das contas, muitas vezes, é repertório. Eles não acumulam esse repertório para lançar a mão como se fosse uma ferramenta. De novo, metodologias ágeis, uma das formas que você tem para você pensar em como é que você vai estimar o tempo para fazer uma tarefa é o repertório e a experiência que você traz. Eu já fiz isso 10 vezes, eu consigo fazer em um dia. Você já fez isso uma vez. Você vai falar assim, eu demoro uma semana para fazer. Putz, mas é a mesma atividade? A experiência faz essa diferença, entendeu? E essa turma é a geração 0 segundo, é plug and play. Cara, eu aperto o botão, o vídeo do YouTube baixa e passa. Como é que eu vou demorar 20 minutos para fazer um desenho? É inaceitável isso, entendeu? Então, a gente tem que... Eu acho que um dos temas de educação, que até sugiro aí você abordar, talvez o Paulo, um professor de Kung Fu que ensina disciplina para as crianças, possa ser uma excelente alternativa vir aqui falar. A gente conhece o Paulo, um amigo, que ensina as crianças a terem disciplina, porque disciplina ajuda a ter resiliência. Eles não têm essa mentalidade. Então, quando eu fico com a Ana de testar, errar, aprender e vamos se superar, ela começa a introspectar isso, porque eu falo toda hora, vamos testar, errar e aprender. E isso tem que ser não só na escola, tem que ser no dia a dia. Outro dia mesmo a gente estava aqui almoçando, nesse tempo de Covid, e a gente resolveu pegar um livro de culinária e fazer milhões de pratos, né? Então ela tem que estar provando tudo. Outro dia eu fiz coelho. Aí ela provou, falou, não gostei. Ok, beleza, vira a página. Mas agora você sabe até como é que é um coelho, né? Tipo, Pois sabe que se come, sabe outras coisas, né? Isso, e você vai ensinando. Assim, agora, é uma criança que já come salmão, é uma criança que come frango, é uma criança que come peixe, uma criança que come polvo, uma criança que come lula, uma criança que come vongole. Então, como é que a gente conseguiu fazer ela comer um negócio tão improvável quanto o vongole? Porque ela testou, errou e aprendeu. Então, isso vai entrando na mentalidade dela, de tudo ela testa, erra e aprende. Deu errado? Ok. Aprende com erro, levanta a cabeça e segue em frente. Mas o tema é a resiliência. A resiliência, isso falta nessa geração. E quando você fala da metodologia ágil, você acha que a falta dessa resiliência atrapalha muito você aplicar essa metodologia? Ou você consegue ver que isso faz parte desse aprendizado que a criança vai ter? Atrapalha. Atrapalha porque quando você se frustra com o erro e você não quer voltar para fazer a mesma coisa, você não consegue aplicar a metodologia ágil. A metodologia ágil é ganhos incrementais. E não interessa o erro que você tem. É você aprender com aquele erro e não repetir. Quando você erra e você fala, não quero testar de novo porque eu errei, e você não quer... Você não tem um incremento. Então, aí no processo educacional, o principal é você trabalhar os sentimentos com a criança. No caso, sentimento de frustração. Então, quando você fala, o que você está sentindo? E ela fala assim, eu estou chateada, eu estou triste, estou nervosa.
ela ainda não consegue reconhecer todos os sentimentos para falar, pô, eu estou frustrada, eu estudei a semana inteira e era para acertar as 25 palavras e só acertei 23. Ela acha que ela estudou e porque ela estudou, ela tem direito, ela tem que acertar as 25. Mas ela ainda não concebeu que só depende dela. Quando ela conseguir fazer o clique em que depende só dela, e se ela está errando aquela palavra, ela treina mais aquela palavra, talvez ela consiga acertar sempre os 25. Mas, gente, de novo, eu não falei muito da minha filha, da Ana, mas ela só tem 9 anos, cara. Ela já fala 2 línguas. Então ela está aprendendo a escrever numa segunda língua, com uma certa fluência. Então tem que dar um desconto. E aí, reconhecer os sentimentos ajuda você a trabalhar esse aprendizado da criança. A mãe da Duda aqui, ó, tá falando, Duda é uma escoteira minha. E a mãe dela tá participando aqui, tá falando assim, pra gente trabalhar o emocional também, né? E eu acho assim, e aí eu vou te fazer um gancho, assim, para que você virasse e falasse assim, olha, vamos trabalhar uma metodologia ágil numa criança de 10 anos. Quais seriam os pré-requisitos para que antes de eu começar a fazer uma metodologia como essa, você entenda que é necessário? É necessário um aumento de resiliência? É necessário que a gente entenda mais sobre inteligência emocional? Quais seriam os passos que você acha que a gente deveria caminhar para que uma metodologia dessa pudesse ter que a gente não caísse com ela no meio do caminho, que ela fosse efetiva? Eu acho que para ter um mínimo de aderência, para você poder aplicar esse negócio, eu acho que é fundamental a gente pensar em combinados, tá? A gente consegue fazer combinados com qualquer criança de qualquer idade. Então, quando você faz um combinado de que vamos nos sentar uma vez por dia e fazer 5 palavras de um spelling test, fazer 6 palavras, você já tem esse combinado. E você tem que fazer a criança cumprir. Então, você tem que projetar esse combinado de forma bem clara e a criança tem que aceitar. Porque uma negociação que a outra parte não senta na mesa e está de acordo, você não consegue seguir em frente. Então, a partir do momento que você consegue fazer esses combinados, você já começa a conseguir implementar metodologias ágeis. De novo, pequenos ganhos toda semana ou todo dia, a frequência que você define. Parte de um combinado e em cima dele você vai construindo. Na primeira semana vamos copiar as palavras, depois nas outras semanas você vai evoluindo de eu vou ditar as palavras e você vai escrever. Na outra semana você fala, ok, não vou fazer todas as 25 palavras, vou fazer de 5 em 5. Acho que ela errar mais, você continua repetindo. Você vai fazendo esses ganhos incrementais. Vai chegar um determinado momento em que a criança vai estar tão apta a escrever, esse pelo menos é o meu objetivo, em que na primeira, segunda vez que eu fizer o spelling test de treino, ela já vai acertar tudo. Então, quando chegar no dia da prova, ela também vai acertar tudo, porque ela já educou o ouvido, ela já educou a forma de escrita e ela principalmente já concebeu a postura do estudante, que é sentar na mesa, entendeu? Papel e caneta, e vamos estudar. Isso que é o importante. Mas tudo começa com o combinado. Se você não conseguir fazer um combinado e a outra parte combinar e cumprir, não vai conseguir andar muito para frente não, gente. E eles são o primeiro... Não, são, né? E aqui, por exemplo, a gente tem vários combinados e toda semana a gente tem que fazer novos combinados, porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão se modificando e eles vão até ceder nos combinados é importante desde que aquilo que você falou, as duas partes estejam ganhando com isso, né? Você falou assim, tá bom, não vamos fazer isso hoje, mas vamos fazer isso amanhã, né? E você fala muito sobre um ganho, lógico, de um ganho de conhecimento adquirido, de conhecimento escolar. Você acha que a gente poderia utilizar essa metodologia para ter um ganho, por exemplo, emocional? Vamos supor que eu queira que essa criança se comunique mais os seus sentimentos. Que acho que possa ser importante, por exemplo, numa situação dessa de quarentena, que a gente comece a ganhar inteligência emocional. Você acha que a gente conseguiria ir aos poucos também em ganhos de inteligência emocional? Você acha que você conseguiria transmitir isso para sentimentos e não só para conhecimento?
Eu acho que sim. Como a própria Rosana tá falando aqui, o mindfulness é uma forma de você fazer esse autoconhecimento, né? Eu, às vezes, faço isso com a Ana também, né? Na hora de dormir, a gente deita e a gente começa a fazer uma respiração mais profunda, uma respiração mais tranquila, e eu falo para ela refletir. Ela ainda está muito na linha de body scan, em que eu faço ela reconhecer o pé, reconhecer o corpo deitado na cama, reconhecer a respiração dela, ela conseguir reconhecer o batimento cardíaco e, eventualmente, a gente fala de alguns sentimentos. A minha esposa gosta muito de perguntar o que ela é grata antes de dormir. Todo dia ela pede para a Ana falar de o que ela é grata e qual foi a gentileza que ela fez. Então, devagarzinho, você vai ensinando essas coisas. Eu acho que, de novo, toda metodologia você consegue aplicar em diferentes campos. Para o campo do sentimento, vai ser de novo um exercício de você fazer a criança estar reconhecendo aqueles sentimentos. É claro que quanto mais jovem, quanto mais infantil, 6 anos, 4 anos, fica difícil, né? Os sentimentos são muito limitados, ela ainda não tem um espectro muito grande. E quando ela começa a ter um espectro um pouco maior, ela às vezes começa a confundir esses sentimentos. A gente precisa fazer ela reconhecer esses sentimentos. Outro dia a gente estava jogando aqui e ela perdeu, né? Ela gosta de jogos. E ela perdeu e ficou brava. Então ela tem que reconhecer por que você está brava. Porque você deu muita sorte. Eu dei muita sorte, tá, gente? Eu estava jogando 21 e eu fiz, não 2, eu fiz 3 21s. Então ela ficou muito chateada como é que eu conseguia fazer com tanta facilidade. E o sentimento dela não era de braveza, era de frustração. Então, fazer a criança reconhecer esses sentimentos que é o trabalho maior. E aí fica um espectro muito grande de sentimentos que você começa com uma amplitude bem limitada no começo. O sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, o sentimento de que está com raiva, na própria comida, o sentimento do nojo, bem na linha do divertidamente, né? Divertidamente, né? Sentimentos básicos. Básicos. Se você consegue reconhecer esses sentimentos, depois, quando você combina esses sentimentos, você começa a falar de uma outra gama de sentimentos. E aí que é o caminho, né? Mas, de novo, começa com metodologia ágil, começa com uma coisa pequena e vai construindo em cima, devagarzinho. Perfeito. E vamos falar um pouquinho dos maiores, né? Quando a gente começa... Você hoje está dentro da universidade, né? E como que essa nova geração que está chegando lá... Porque quando você fala de uma criança, você vai introduzir uma metodologia dessa para uma criança, ela não sabe muito bem que ela está sendo testada ou que ela está sendo... que você está praticando essa metodologia com ela. Mas quando você está falando, por exemplo, já de uma pessoa com 19, 18 anos, o cara sabe já como é que ele está fazendo, né? E você vê que, dentro da universidade, você vê que há efetivamente um ganho de produtividade dentro de ganho de conhecimento através da metodologia, e se as crianças, se esses jovens aí, esses adolescentes, eles entendem que essa metodologia é importante e já começam a reconhecer, olha, eu preciso ganhar um pouquinho todo dia para que eu possa conquistar esse objetivo. Ou eles querem, não, me dá logo as 25 palavras que eu vou tentar decorar tudo junto e pronto. Como é que você vê essa... Eu vou te dar um exemplo aqui que eu vivi recentemente, até mesmo batendo um papo com a Michelle Terzi, que está aqui no nosso encontro. O filho dela vai fazer esse ano o Enem, vai fazer vestibular, e ele estava com dúvida se ia seguir na carreira de economia, se ia seguir na carreira de psicologia ou engenharia. E o que eu expliquei para ele, para o Lucas, Lucas, o principal é você ter a mentalidade. A mentalidade de errar, a mentalidade de estar sempre aprendendo, a mentalidade de estar sempre evoluindo. Ele é um aluno muito bom, sempre foi um aluno exemplar. Então, se ele seguir na carreira de engenharia, ele vai ser um bom técnico em engenharia. Mas a limitação dele de crescimento vai ser a capacidade dele de ter a mentalidade de continuar aprendendo e se desenvolvendo. Se ele resolver seguir para a administração, eu tenho certeza que ele vai ser um excelente técnico em administração.
Agora, a capacidade dele continuar evoluindo, novamente, vai depender da mentalidade e estar sempre aprendendo. Eu acho que essa turma jovem ainda não tem acesso a esse tipo de metodologia. Eu acho que é um conceito bom, que eles têm que aprender, para eles, inclusive, poderem amadurecer. Sim. Estou vendo algumas perguntas aqui. Jalaisa, é assim que fala o seu nome? Não é no geinho aí. Ela fala, né, que ela faz também o Diário da Gratidão, e eu faço. E que ela gostou bastante, né, dessa prática da gentileza. Olha quem tá aí, ó. Ela tá aqui escondida, ela só quer ver. Oiê. Já, se ela está sendo experimentada, certamente, ela faz parte de um experimento, vamos dizer assim, né? O meu trabalho como pai, a minha obrigação como educador, é fazer com que ela aprenda, com que ela seja educada. E essa é a metodologia que eu estou encontrando para educar ela. Está funcionando? Às vezes sim, às vezes não. Não é só a vitória que a gente tem, tá? Tem dia que ela fez aqui spelling test em que ela acertou 9, né? E aí quando eu fui ver, era só erro bobo, né? Porque quando a gente fala de palavras em inglês, que a terminação é D do passado, ela tem um pouco mais de dificuldade do ouvido, por causa da língua. Mas assim, faz parte, tudo bem. Errar, testar, aprender, entendeu? Esse é o principal conceito. Sim. E aí, como é que a gente pode... você, entendendo que essa é uma metodologia que a gente possa levar para dentro das nossas casas, você acha que quando você mistura a pandemia, um conjunto de falta de convívio social, de troca, né, onde você está... a única professor dela vai ser vocês aí. Então, essa troca ficou pior ou melhor depois da pandemia, já que só tinha você? Quando você tirou a Ana do convívio social, né? Você, através dessa sua metodologia, piorou, melhorou? O que você acha que... Assim, vou te dar duas leituras, tá? A minha leitura é que esse negócio tinha piorado, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho numa instituição acadêmica e a gente está mantendo um ritmo quase que normal, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para planejar e muita coisa para executar no meio dessa pandemia. A minha esposa, no mesmo ritmo, também precisa. E a minha filha, como eu disse, digitalizar a aula dela. E como ela sempre estudou em período integral, ela entra das 9 até as 4 e ela está fazendo a carga dela. Então, muitas vezes ela faz na mesa da sala, então a gente divide o espaço. Algumas vezes ela fica no quarto dela, então eu fico ouvindo à distância. E eu achei que a carga dela, do jeito que estava, a forma que estava sendo entregue, tinha piorado. Eu mesmo, como pai, não me sentia tão presente, apesar de vocês acharem que eu sou um super pai, estou sempre presente, etc. e tal. Não sou isso tudo, tá? Longe disso, não quero esse tipo de medalha, nem de selo. Mas sou um pai presente e estamos ali fazendo nossos spelling tests. De vez em quando a gente faz o exercício da história do Egito, o trabalho do Saara, o trabalho do que seja. E eu achei que não estava tão melhor, não. Mas as professoras fizeram uma espécie de checkpoint no meio dessa pandemia e falaram que ela estava muito melhor, que ela estava, inclusive, melhor do que alunos que eram tidos como os melhores alunos da sala. Ela subiu de produção e os melhores alunos caíram de produção. Eu acho que ela se adaptou melhor ao meio. É isso que é a minha leitura, tão simples quanto. Eu acho que em educação não existe fórmula. O que existe é adaptabilidade. Por isso que, quando a gente fala de metodologias ágeis, é sempre muito bom, porque você se adapta. Você erra e aprende. Se a criança não se adapta muito bem nesse canal, talvez não seja para ela ter aula online. A criança gosta mais daquele negócio comunitário, todo mundo sentado na roda e trocar experiência nessa faixa etária. Tem outras crianças que já são exatamente o contrário. Não, estou feliz da vida. Você me dá aí o que eu tenho que ler, ela entra nos aplicativos, ela lê, não sei o quê, faz os exercícios, às vezes pede uma ajuda aqui,
e tá de boa. E, cara, vamos partir para ver meu Felipe Neto, vamos partir para ver o meu YouTube, vamos ouvir o meu Now United, que não some dessa turma. Faz parte, gente. Vida que segue. Sim, é. E falando um pouco aí sobre vocês aí, né? Sobre você. Sobre como você está... Você está surtado ou não? Não. Eu tô surtado não, com certeza não. Eu tô bastante triste com essa situação que a gente vive. É uma situação extremamente atípica. A gente não vive uma situação similar desde 1918 com a gripe espanhola. Eu acho que agora a gente tem outros recursos, a gente tem outro nível de conhecimento para tratar esse problema. Então o que a gente tem que fazer é aprender a administrar. É muito triste você ver muita gente perdendo emprego, você vê muita gente empreendedor. Eu que tinha uma empresa, não está funcionando, mas enfim, você vê o nível de demanda atual é baixíssimo, poucas pessoas querendo fechar negócio, algumas pessoas até querendo fechar negócio, mas com condições quase proibitivas, do tipo, você presta serviço, o cara vai te pagar daqui a 180 dias, o cara precisa do serviço, mas ele também não tem dinheiro para te pagar. Então, sentimentos muito encontrados. Surtado não, mas acho que o título do nosso bate-papo é bom. Surtado, mais feliz, porque a gente surta de vez em quando, né? Quando você vê que a criança tem que estar na aula e não está na aula, e aí você surta e começa a discutir com a criança. Ela grita de lá, você grita de cá, de repente você... Não, eu sou o adulto, não posso ficar gritando, entendeu? Você respira fundo e fala com ela, olha, não é correto, você tem que ir para a aula, todo mundo está na aula, você tem que cumprir com a sua responsabilidade. Qual é o nosso combinado? E aí você volta naquele tema que eu falei, qual é o combinado? Quando você tem um combinado muito claro, muito específico, fica mais fácil de você trabalhar esse dia a dia com a criança. Sim, porque, lógico, quando a gente fala sobre educação, todo mundo fala, nossa, como é que, às vezes, eu vou fazer um vídeo e aquele assunto que eu falei, que eu vou falar sobre o vídeo, eu não consegui aplicar ele dentro de casa naquele momento. Aí você fala assim, nossa, vamos falar, a semana, faz um mês mais ou menos, eu falei sobre as horas de televisão, né? E durante a pandemia eu não estou conseguindo manter 2 horas, né? O ideal seria 2 horas de televisão por dia, no máximo para uma criança de no máximo 10 anos. Mas os meninos estão mais, até porque eles ficam mais olhando as telas dos computadores, estudando. Então aí você começa a fazer essas e aí você fala assim, pô, mas você é um educador, mas a gente também é um pai, também é um ser humano que também está buscando esse novo conhecimento e se adaptar a essa nova situação, né? Aqui em casa, a gente já trabalhava em casa, basicamente, a Tatiana já trabalhava alguns dias e eu trabalhava direto dentro de casa. Mas quem veio para dentro de casa que nunca ficava dentro de casa eram as crianças, né? E um dia o Guto agora me virou e falou assim, papai, eu não aguento mais conversar só com você. Eu falei, não, mas como assim? Eu falei, pô, eu sou uma pessoa tão interessante, né? Falei, não é possível. Eu tenho tanto conteúdo, vamos falar sobre qualquer coisa. Ele falou assim, é porque você não entende nada sobre Naruto. Eu falei, nossa, velho. E eu não entendo mesmo, não sei nem o que é. E aí eu comecei a falei, amanhã nós vamos ver o Naruto. Amanhã nós vamos tentar entrar dentro desse mundo da criança, né? Dentro daquele mundo que eu também desconheço, né? E aí você fica sempre no... ele quer ver gente, ele quer conversar com pessoas da idade dele, né? Eu sempre brinco também que a gente fala assim, a gente só aprende quando a gente ensina, né? Então, quando a criança não ensina o amiguinho do lado, ela não conta sobre como foi o capítulo do Naruto para um amiguinho, ela também não registra, né? Ela também não... Ela não se torna um professor e aí ela não se torna um aprendiz. Então esse processo... É que o aprendizado, se você parar para pensar numa forma mais estrita da palavra, o aprendizado ele acontece de várias formas, né? Você aprende quando você está lendo, você aprende quando você está ouvindo, você aprende quando você está fazendo, e eu particularmente aprendo muito mais quando estou me preparando para alguma coisa, né? Então, e por isso que eu gosto de ser desafiado. Quando alguém fala assim, Luiz, você consegue fazer alguma coisa?
Eu falo, não, cara, não sei, não tenho a menor ideia, mas me dá um tempo que eu vou dar um jeito. E aí você corre atrás. Porque se você tem essa mentalidade de testar, errar e aprender, você está sempre melhorando como profissional e como ser humano, né? Esse que é o negócio. As crianças, elas não têm nunca essa visão e não vão ter num curto prazo. Isso vai vir com a maturidade do jovem, a maturidade numa universidade, talvez. A maturidade hoje que eles têm é aprender com outras crianças. Porque quando você é pai e faz o desenho do Zeus, no meio do estudo dos deuses gregos e dos deuses gregos, ela não aprende nada com você, porque você desenhou para ela. Agora, quando tem outra criança que está desenhando para ela, ensinando, faz assim, etc e tal, ela também não tem a vergonha de errar. Quando ela está fazendo para você, ela tem a vergonha de errar. Então, quando você consegue tirar essa vergonha de errar, facilita muito o processo de aprendizado, tá? A gente tem que também manter isso em mente. Outro aspecto que eu acho que a gente tem que ter no radar, quando está falando em desenvolver algum tipo de habilidade na criança, é que a gente, no final das contas, a gente quer que ela aprenda alguma coisa que tem um gabarito, né? Mas, cara, nem tudo na vida tem um gabarito. Tem coisas no nosso dia a dia que eu faço que não tem gabarito, não tem certo, não tem errado. Eu estou achando que isso aqui é o certo e vamos seguir em frente. Depois, se der errado, eu vou arcar com as consequências. Mas, de novo, errar e aprender. Esse que é o conceito. A Luciana é psicóloga também, e ela fala que, né, aprender na identificação, né, aprender quando você se identifica com o outro, identifica com aquilo que você está fazendo, né, aprender com a troca. Nós, como professores, eu entendo muito fácil esse aprender com a troca, né, porque eu vejo, por exemplo, no grupo escoteiro, onde quando eu vou fazer um nó para uma criança, eu também me testo, porque eu também tenho que lembrar aquele nó, eu também tenho que entender para que ele serve, e aí quando a criança erra, às vezes, é muito engraçado, porque às vezes eu só sei fazer aquele nó de frente, olhando para mim. Então eu tenho que chegar atrás da criança, fazer em frente e falar assim, é assim que faz. E aí, para você, porque daí eu estou trocando com ela aquilo que eu aprendi, né? E é muito interessante quando você... Porque o ser do aluno, né? O A da negação, do aluno da luz, né? O ser sem luz, é um conceito que hoje a gente não entende mais como válido, né? Entende que... Por isso que a gente chama do educando, que é aquele cara que troca, né? Toda vez que você entra dentro de uma sala de aula, você sai melhor e conhecendo melhor aquele assunto, né? Então... Uma coisa que eu me lembrei agora de um dos livros, que é assim, você está falando de tempo de pandemia, muitas telas, todo mundo na frente de televisão, etc e tal. Eu tenho tentado me disciplinar em estar sempre lendo. Já li alguns livros durante essa pandemia. Tem um livro que é Os Originais, que fala sobre esse pensamento de inventividade, de inovação. Quando você coloca uma criança mais nova com um grupo mais velho, essa criança é desafiada a fazer a mesma performance, tema que você falou mais cedo, do que o grupo mais velho. Então, se você bota uma criança de 6 anos para jogar jogos com criança de 8 anos, bota um jogo de futebol. As crianças de 8 anos vão ser provavelmente maiores do que a criança de 6, e essa criança de 6 vai ter que correr muito mais para poder acompanhar um grupo de 8. Naturalmente, você está fazendo ela subir a barra. E isso é uma coisa que você fala que é legal. Por exemplo, você tem 2 filhos em casa, você consegue fazer o Guto subir a barra do Vitor. O problema é quando você está numa sala de aula e você fala o seguinte, pô, eu queria que o meu filho Vitor estivesse numa sala cheia de Gutos. Só que quando você é o pai dos Gutos, você fala assim, pô, mas eu não quero um Vitor puxando para baixo, né? Tem um aspecto também dos pais estarem sempre querendo o melhor para os seus filhos, natural, normal. Mas essa combinação, hoje, na minha visão, ela é muito salutar. A gente tem que fazer uma combinação que você consiga fazer com que a criança seja desafiada a subir de nível, E quando ela sobe de nível, ela reage de uma forma espetacular. A Ana gosta de nadar, né? E ela começou a nadar desde pequenininha. E hoje ela está na toca vermelha no colégio, lá na natação, dentro da escola. E quando ela chegou na toca vermelha, ela ficou feliz porque ela estava na mesma toca que eu estava.
Ela falou, papai, eu estou na mesma toca que você. Então ela se sente hoje nesse mesmo nível. E a última vez que ela estava nadando 1.500 metros por aula. Já coisa de gente grande, parruda. Mas isso é o caminho. Agora, você acha que ela começou nadando 1.500 metros na aula 1? Não. Na Não, aula acho que 1, não. ela pulou dentro d'água, afundou, a professora foi lá, pegou, trouxe para cima, ela segura na borda. É o processo de aprendizado. Hoje, quando ela olhar para trás, ela consegue entender que ela conseguiu aprender a boiar, depois ela aprendeu a nadar o peito, aprendeu a nadar de costas, aprendeu a nadar o golfinho, agora ela já nada todos os 4 estilos. Ela até reclama que ela nada muito. Ela fala, papai, eu saio com dor na barriga, eu saio com dor no braço, eu saio cansada e com fome. Então ela não quer nadar por causa do cansaço. Mas, cara, crescimento requer dor. Não tem jeito, bicho. A gente tem que acostumar a resiliência de novo, que a gente estava falando aqui mais cedo. Essa turma tem que aprender a ter mais resiliência. O que eu vejo é que muitas vezes, se a gente não consegue dosar a cobrança ou a subida de régua com as particularidades de cada uma daquelas crianças, e isso acontece, por exemplo, dentro de uma sala de aula, né? Porque levantar a barra da Ana só é mais fácil, porque, né, você entende a particularidade daquela criança e você vai subindo a barra conforme aquela criança vai se desenvolvendo, né? Mas quando você está falando de uma classe com 20 crianças, o levantar a barra, ele deve contemplar também as peculiaridades de cada uma dessas crianças, né? E aí eu acho que acho que é um desafio para o educador fazer esse levante, né? Passar ir subindo essa barra, mas levando todos juntos, né? Sem deixar a gente cair aluno para fora da piscina, né? Então, no final das contas, a gente volta ao tema do plano de aula, né? Qual é o plano de aula daquele ano? Ele tem que estar contemplado como é que ele vai fazer essa subida dessa rampa. Você não vai começar o ano com uma criança fazendo um spelling test de 5 palavras e terminar o ano fazendo 500 palavras. Talvez vá terminar aí com as suas 40, 50 palavras, mas também não vai fazer virar uma chave de 50 para 40. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Plano que é o necessário. Por isso que você tem que saber aplicar essas metodologias ágeis. Como é que você faz para entender onde é que você quer chegar, como é que é o seu plano de aula, o que você vai querer ensinar, como é que você vai ensinando com pequenos ganhos incrementais. Essa visão tem que ser compartilhada com a criança. A criança tem que saber que, olha, no final do ano você vai estar fazendo 40, 50 palavras de spelling test. Ela vai achar que, opa, esse negócio aí, não sei como é que vai. Mas devagarzinho vai chegando, entendeu? Você vai criando mecanismos para ela ir se desenvolvendo. Perfeito. Luiz, estamos chegando aí ao nosso finalmente aí. Tá faltando 10 minutinhos aí pro Instagram cortar a nossa live aqui, 60 minutos, nós estamos já há 50 conversando aí. Primeiro queria agradecer a todos vocês aí que estão por aí. A gente vai deixar gravado a live aí junto para que a gente possa, que as outras pessoas possam assistir. Mas, Luiz, primeiro, é um prazer conversar contigo, cara. Assim, tenho saudades, por causa da pandemia, dos nossos encontros semanais para a gente discutir, bater papo, discordar, e é o que eu acho que é o que faz a gente subir a barra, né? E para fechar aí a noite, quais são suas palavras finais aí? O que você tem para nos dizer aí, para que a gente possa fechar com chave de ouro aí? Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Você já é mais do que um amigo, um parceiro aí de várias empreitadas, a gente está sempre trocando ideia, então vim aqui contribuir com a sua iniciativa, vai ser com certeza um prazer memorável. Que fique registrada essa primeira live que eu faço no Instagram. Quem me acompanha ou quem conhece aí, apesar de eu ter um Instagram aberto, eu não publico muitas coisas particulares da minha vida, eu sou um pouco mais recatado na minha privacidade.
E a minha mensagem final é mantenha-se com fome. A partir do momento em que você se acomoda, em que você fala, putz, já aprendi tudo que eu queria, já aprendi tudo que eu preciso, tô de boa, putz, é algo errado. Então, o negócio é manter a fome, manter o desejo de aprender. Quando você consegue fazer esse tipo de coisa, eu acho que você consegue caminhar muito mais. Vai errar? Vai errar. Vai doer? Vai doer. Mas quando você olhar para trás e você ver tudo que você caminhou, você vai ver que você avançou muito mais do que outras pessoas. Por causa dessa mentalidade de você estar aceitando todos esses golpes, todas essas pancadas e todas essas frustrações que você atravessou. Não é fácil, tá? A Michelle aqui, Terzi, de novo, acho que o exemplo que eu dei do filho dela, do Lucas, quando a gente conversou, é o melhor. Eu falei, cara, mantenha a mentalidade de aprendizado. Você que está começando a sua jornada de universidade, assim, é só o começo. Até agora você aprendeu conhecimentos para você poder formar uma base e você poder ter repertório para você poder aprender. Então agora começa a jornada. Então esse é o principal, gente. Se manter com fome. E é divertido. Tá? Eu aproveito aqui para deixar de novo um desafio para o Alexandre, que eu já fiz várias vezes, que é para fazer um curso de Data Science de Harvard, em que eu estou para começar, já tem 2 meses dessa pandemia, tá? É um curso de 9 meses, se eu não me engano, 9 meses, são 9 ou 12 meses, e ele está reticente em fazer. Mas eu quero uma pessoa que eu possa trocar as experiências, os aprendizados, porque é um curso pesado e um investimento pesado para fazer. Então, mantenha-se com fome. Essa é a minha dica final. Tá certo, tá certo. Vou repensar o seu desafio. Eu estou na busca aí do doutorado. Vamos ver como é que a gente caminha aí em relação a isso. Luiz, é um prazer. Tem um monte de gente aí mandando beijos a vocês, falando sobre os nossos encontros. Cara, foi um prazer. A primeira live dos surtados mais felizes. Se vocês tiverem pessoas aí que a gente que vocês querem que a gente converse, que a gente bate um pouco sobre educação, paternidade e sobre esse processo que a gente vem da construção do novo homem aí do século XXI. E Luiz é um exemplo de novo homem. Aí, ó, uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente, participativa, e que compartilha aí as suas ideias com todos. Acho que essa é uma das principais características suas. Você não deixa nada contigo, você não esconde nada. Eu acho que essa é a grande mudança da mentalidade que a gente tem que ter agora para essa nova geração. Eu preciso compartilhar. Tudo que eu sei, eu tenho que compartilhar. E cada um que quiser, que vai buscar as nossas... Vai ter, tendo a fome ou não, aí já é uma questão de cada um, né? Beleza. Obrigado de novo, Ale. Foi um prazer. E, cara, que venham outras lives aí para a gente poder continuar nesse projeto de construir uma nova sociedade, uma nova humanidade com mentalidade mais avançada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, querido. Um beijo, boa noite para você. Dá um beijo nas crianças. E agradeço a todos aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos encerrando aqui. Eu agradeço a todos vocês aí por estarem com a gente aí até altas horas da noite, colocando as crianças para dormir. Obrigado a todos vocês, estamos juntos. Um beijo nas crianças e vamos caminhar para um mundo onde a educação seja a nossa principal prioridade. Se não a única, a principal. Sem a mudança na educação das nossas crianças, a gente não vai transformar esse país em algo que é realmente interessante. Tá certo? Um beijo nas crianças. Tchau!